Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 51. Diz assim o texto: E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram a um povoado samaritano, a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para outro povoado. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: Eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, a outro homem fez um convite: Segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. Todavia insistiu Jesus: Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Palavra do Senhor, irmãos, um escrito rico do nosso amigo Lucas, que eu desejo que essa manhã saia aqui das páginas do Evangelho, se projete no seu coração, se estenda na sua consciência e se desdobre na sua vida e encarne como fé e como espiritualidade consequente do cotidiano dos dias, sem o que o texto não serve para absolutamente nada. Você já assistiu um filme chamado Perdido em Marte? Esse é o título brasileiro, mas o filme é americano, de ficção científica, e foi dirigido pelo Ridley Scott, baseado no romance de Andy Weir. Ele foi estrelado pelo talentosíssimo Matt Damon. Perdido em Marte trata da história de uma expedição científica ao planeta vermelho, realizada por uma equipe multidisciplinar de cientistas e de astronautas da NASA. A trama se desencadeia com a tripulação da missão espacial Ares 3 em busca de recolher material do planeta para posterior estudo. Aí, de repente, acontece o inesperado e a equipe se vê envolta numa forte tempestade, motivo pelo qual são obrigados não só a deixar o local onde se encontram, mas a abortar a missão. Pois bem, no momento que eles estão realizando a evacuação, que se dá de uma forma totalmente desordenada, né? Mark Watney, que é o personagem de Matt Damon, é atingido por destroços daquele cataclismo e acaba sendo dado pelos colegas como morto. E por isso é
deixado no lugar onde ficou, largado ali para ser sepultado no próprio planeta. De volta à nave, os componentes do grupo se preparam urgentemente para deixar o planeta Marte e partir de volta para a Terra. E assim eles se lançam ao espaço. Diante dos relatos dramáticos, a NASA vem a público, comunica a tragédia, o cancelamento da missão, e dias depois faz o funeral simbólico do biólogo Mark, que diante das circunstâncias não sobreviveu, e a nação fica chocada, perplexa. Agora, o bom do filme é quando, para surpresa de todo mundo, o Mark aparece vivo, sobreviveu à tragédia, volta para a base que eles tinham estabelecido e consegue fazer contato com a NASA. E a partir daí passa a fazer coisas impensáveis para sobreviver. Luta contra o tempo, luta contra os seus próprios ferimentos, luta contra a fome, luta contra a falta de oxigênio, enquanto aguarda que decisão vai ser tomada pelo controle na Terra. E qual é o problema? O problema é que a nave que levou eles para o quarto planeta do Sistema Solar já está distante e não tem mais combustível para voltar para Marte e depois voltar para a Terra. Eles tentam mandar uma nave da Terra, mas a tentativa fracassa. E a única alternativa que existe é aquela nave que não tem combustível fazer algo extraordinário. E aí? Deixa o Mark lá para que ele morra em poucas semanas? Ou arrisca-se tentar tudo para salvá-lo? Vocês querem um spoiler? Não. Não vou fazer isso. Vou deixar que você assista, porque a história é muito bacana. Nós vivemos numa sociedade movida pela ganância, pela busca neurótica de se conquistar coisas, um desejo desmedido da gente chegar no topo da pirâmide a qualquer custo. E para que isso se viabilize, não importa o que vai acontecer no caminho, não importa os que ao meu lado, por exemplo, se cansaram na jornada, não importa aqueles que se feriram, não importa aquele que está caído no chão ou o porquê disso ter acontecido. Tem-se que avançar. Ou você é trator, ou você é asfalto. E a verdade é que o mundo só trata bem quem cruza a linha de chegada no primeiro lugar. Eu olho para o cenário empresarial e eu vejo que cada vez mais as pessoas são usadas como meios para que se possa chegar a um objetivo qualquer. Elas não percebem, mas tornaram-se apenas peça num tabuleiro, onde, como bem disse Napoleão Bonaparte, ou se é rei, ou se é peão. E pior ainda é ver o que se passa no contexto religioso. O Deus desse mundo cegou o entendimento e entorpeceu a igreja. O que se afirma hoje no púlpito das catedrais desse país é que prosperar é preciso. Até a canção diz: campeão, vencedor. Tem-se que decretar a batalha e pisar na cabeça do inimigo. É uma guerra boba contra um diabo hipotético. E nessa guerra milhares vão se ferindo e vão sendo deixados para trás. A célebre frase do meu mano querido Caio Fábio, nunca consigo esquecê-la: a igreja é o único exército que mata os seus próprios feridos. Meu Deus, quanta tolice nesse tempo. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, lá no capítulo 2 do Apocalipse, que se achava muito poderosa, e disse que ela não passava de um amontoado de gente perdida,
pobre, cega e nua. A questão que se põe hoje diante de nós, portanto, é a seguinte: o que fazer para a gente não deixar ninguém para trás e ainda assim continuar avançando para aquilo que está diante de nós, como afirma o apóstolo Paulo? Como a gente encontra um ponto de equilíbrio entre a necessidade de, por vezes, olhar para trás e os desafios prementes de olhar para frente? É possível a gente seguir no caminho com alguém que não deseja caminhar? E é possível seguir carregando no caminho aquele que não pode caminhar? Pois bem, são questões que eu queria elucidar e refletir com você essa manhã, mas não queria fazer isso sem convidá-lo a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós olhamos para a tua igreja e vemos uma miríade de gente machucada, desencantada, desenganada, gente que foi asfixiada por um tipo de mensagem que só faz matar os sonhos e destruir a esperança. Esse é um tempo de lugares lotados, de almas vazias, ouvindo tudo o que se possa oferecer como alimento de entorpecimento, mas tão distante daquilo que entendemos ser o Evangelho. Essa manhã alarga o nosso entendimento, dilata o nosso coração, cativa a nossa atenção, para que nada nos seja roubado, de tal forma que o teu Espírito nos ministre aquilo que tu desejas. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, escrito ali, segundo a maioria da crítica bíblica, entre 80 e 90 depois de Cristo, um texto conciso, bem elaborado, escrito no grego koiné, material que é resultado da minuciosa investigação desse jornalista, né? Lucas era médico, mas parece que tinha um faro jornalístico que envia depois ao seu incentivador, um sábio chamado Teófilo, uma espécie de editor, para que ele pudesse avaliar e revisar. Nessa cena que a gente recortou hoje de manhã do capítulo 9, nós estamos no ano 33, Jesus está na Galileia e de repente, sem planos, sem que existisse nada previsto, ele toma a decisão de partir para a Judéia, tendo como destino último a cidade de Jerusalém, onde a gente sabe que ele será preso, será condenado, será crucificado e morto e ressuscitará. Portanto, Jesus junta consigo aqueles discípulos e parte para fazer aquela que seria a sua última viagem pelo solo desértico, rachado da Palestina. Mas eu tenho uma questão para você essa manhã. Quem é esse grupo que acompanha Jesus? Olha, na verdade, o grupo de seguidores de Jesus sempre foi um grupo muito volátil. E, de fato, o Messias de Israel atraiu para si vários grupos de pessoas e também os viu se desfazerem incontáveis vezes. Era, portanto, muito comum que pessoas se agregassem aos seguidores de Jesus. Durante as tantas jornadas que ele fez, sobretudo ali naqueles povoados da Galileia, mas objetivamente muitas dessas pessoas, depois de certo tempo e pelos mais variados motivos, deixavam de seguir a Jesus. Nós vemos passagens em que as pessoas dizem: esse seu discurso é muito duro, essas suas palavras são muito fortes, ninguém consegue ouvir isso, e as pessoas iam embora. E ficava aquele núcleo ali dos apóstolos. Depois a gente vê que além dos 12 havia os 70, os 120 e os 500, mas eram grupos
que se formavam e se desfaziam com muita naturalidade. E sabe o que é que me intriga, e não é de hoje? É que isso não incomoda Jesus. Jesus não se preocupa com quem chega, e ele não entra em pânico com quem vai embora. Ele não faz força nenhuma para juntar gente, e ele não exerce qualquer tipo de pressão para retê-las. Ele não impede ninguém de se aproximar, e por outro lado, ele não expulsa ninguém do seu convívio, nem mesmo Judas foi desligado e participou dos momentos íntimos até o final. A verdade é que Jesus nunca alterou o seu caminho por causa de ninguém. E também ele jamais deixou de fazer o bem ou de acolher aqueles que precisavam. Não se furtou de visitar Samaria, por exemplo. Nem desviou-se dela, como era costume dos judeus. Entrou onde foi chamado, saiu de onde não foi bem-vindo, inclusive deixou Nazaré, sua cidade natal, porque foi ameaçado de morte. Mas disse que onde quer que as pessoas fossem, desejasse que ali houvesse paz. Jesus sabia de onde era, onde estava e para onde ele estava indo. Eu olho, meus irmãos, com muita tristeza o que está acontecendo na igreja nesses dias, e vejo um fenômeno socio-religioso que nos apresenta pelo menos 3 grandes grupos de pessoas dentro de comunidades eclesiais. Há aqueles que são deixados para trás porque se feriram, porque não são importantes, não têm significado, não têm relevância, não formam network, não abrem oportunidades, não ofertam com generosidade, não possuem habilidades extraordinárias. Gente que está ali apenas fazendo número. E é muito comum que pessoas assim se machuquem, se desencantem, se desiludam. Aliás, o caminho da graça parece ser um hospital para esse tipo de pessoa, que chega esmagada, que chega desencantada, que chega desiludida, que chega se sentindo boicotada, traída, amaldiçoada. E esses existem aos milhares e aos milhões por aí, cada vez mais. Há aqueles que precisam ser carregados. É gente que você precisa empurrar a vida inteira. É o que eu chamo de assistencialismo religioso. É o cara que nunca cresce, ele nunca amadurece, ele nunca compreende, ele nunca tem uma fé compatível com o tempo de caminhada e de entendimento das verdades do Evangelho, inclusive pelo fato de que ele não entendeu nada. Quando o escritor do livro de Hebreus trata dessa categoria, porque nada disso é novo. Ali no capítulo 5 ele diz: vocês continuam precisando beber leite, não conseguem beber alimento sólido porque ainda são infantis. E há um terceiro grupo, um grupo muito pequeno, que é o grupo daqueles que têm consciência, que tomam decisões, que correm riscos, que estão dispostos a romper com a mesmice, com o marasmo, com as discrepâncias do sistema religioso, com as inverdades, com as politicagens, com as hierarquias, e esses pagam qualquer preço para andar e para viver conforme Jesus. Eu escolhi esse texto de Lucas porque eu acho ele riquíssimo, e certamente você já ouviu muitas mensagens sobre ele. Quem sabe hoje você ouve mais uma, mas essa faz diferença. E faz uma diferença que mude o seu caminhar e a sua história, e esse é o meu desejo. Eu vou voltar ao texto, a mensagem é expositiva, se você desejar, volte à sua Bíblia. Eu quero tirar as 5 lições sobre o que Jesus nos ensina a respeito de como nós devemos caminhar no caminho. Como nós devemos caminhar
no caminho? A primeira coisa está no verso 51 e diz o seguinte: quem não sabe onde quer ir, também não sabe nem onde está, nem por onde deve andar. Veja aí o verso 51. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria levado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Ninguém sabia para onde ele ia. Aliás, Paulo diz que os que são do Espírito de Deus são assim. Ninguém sabe para onde vai. Jesus também falou isso a Nicodemos: os que são guiados pelo Espírito, ninguém sabe aonde vai. Mas ele próprio sabia qual era o seu propósito, qual era a sua razão, quais eram os seus desafios, qual era a sua motivação, para onde ele deveria ir. E quando se decidiu ir, não houve absolutamente nada que pudesse impedi-lo. Você sabe para onde está indo? Você sabe para onde a sua família está indo? Você sabe para onde é que o seu negócio está indo? Você está certo que essa é uma boa direção? Você está certo que Deus está com você nesse caminho? Ou você está andando sozinho? Ou você está fazendo uma experiência? Ou você está arriscando para ver qual vai ser o desfecho e o resultado? Jesus sabia onde ia. E quando Pedro disse: olha, Senhor, não vai para Jerusalém não, já que tu vai morrer, ele disse: olha, nada disso. Porque ele sabia que o seu destino era a morte. Ele sabia que o seu destino era a cruz. Ele sabia exatamente o que o aguardava. Você sabe qual é a tragédia desse tempo? É gente que não tem rumo. É gente que não tem plano. É gente que não tem sonhos. É gente que vive empurrado pelas circunstâncias e vai se reprogramando a partir daquilo que está acontecendo. E está indo em frente, acontece negócio, vira à direita, acontece negócio, ele desce, acontece outro, ele sobe, acontece outro, ele vira à esquerda, acontece outro, dá 10 passos para trás. Parece jogador de banco imobiliário. Desculpa, meu irmão. Mas os que são da fé são aqueles que avançam, diz a Escritura. Não são os que retrocedem. Não são os que não sabem o que deve ser feito. Não são os que não sabem onde deve pisar. Não são os que não sabem que caminho devem seguir. Jesus sabia exatamente quais eram os seus desafios. Parecemos um exército de Playmobils, aqueles bonequinhos todos iguais. Todos dizem aleluia, todos dizem amém. Todos participam daquilo que o marietanador mor está gritando. Gente manipulada. Gente jogada de um lado para o outro. Os ensinos mais bizarros do mundo são acolhidos e recebidos como palavra de Deus. Gente que nunca leu a Bíblia, gente que nunca olhou o que o texto ensina, gente que não tem comunhão com o Espírito, gente que não ora, não sabe para onde vai, vive como um louco, se esgueirando e tentando achar uma história e um caminho que dê certo. Você tem certeza que por onde você está indo é um lugar bom? Você tem certeza que com quem você está andando é gente boa, é gente do bem, é gente que constrói coisas boas em você, influencia você positivamente, evita que teus passos resvalem? Ou o teu caminho é caminho de morte, é caminho de destruição, é caminho de desconstrução? Primeira coisa que o texto nos ensina é que Jesus estava firmemente decidido a ir para Jerusalém. E não houve nada que pudesse demovê-lo disso. Quem não sabe onde quer ir, também não sabe onde está, e muito menos saberá aonde vai chegar. A segunda coisa que o texto nos ensina é que há pessoas que, mesmo sendo buscadas, não respondem ao chamado, e por isso elas devem ser deixadas para que façam o que desejam. Veja aí os versos 52 e 53. E por isso enviou mensageiros à sua frente,
Indo estes, chegaram a um povoado samaritano, a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Samaria fica no meio ali do território de Israel. No norte você tem a Galileia, no sul você tinha a Judéia, no meio você tinha Samaria. E Samaria era um lugar maldito. Samaria era um lugar de proscritos. Samaria era o lugar da escória social daquela época. Samaria é esse povo misturado. É esse povo simbiotizado, é esse povo que para o judeu é tratado como traidor, é esse povo que nega aquilo que o judeu imaginava ser a pureza racial, porque ele se mistura com outros povos, e essa história vem lá do início do exílio. Se cria essa inimizade, essa ira, essa ação de preconceito e de discriminação. E, portanto, aquele é um lugar onde o judeu não passa, onde o judeu não pisa. O judeu não fala com o samaritano não fala com o judeu. Mas sabe o que é curioso? É que Jesus não desvia de Samaria. Jesus não evita Samaria, Jesus não foge de Samaria, Jesus, inclusive, entra naquela aldeia porque ele desejava salvar alguma daquelas pessoas. Mas sabe o que é curioso? É que tem gente que mesmo você buscando, mesmo você estimulando, mesmo você investindo, mesmo você ensinando, e por vezes mesmo que você carregue, essa pessoa não quer receber, não quer aceitar, não quer conviver, não quer caminhar. É gente que se viciou nesse assistencialismo religioso. O cara só vai do culto se você pegar ele em casa, se você passar a semana bombando ele, se você passar a semana empurrando ele só vai carregado, porque ele precisa eternamente ser tratado como uma criança, ele nunca se posiciona, ele nunca assume responsabilidade, ele nunca pode suportar o peso, ele nunca está disposto a renunciar nada pelo reino de Deus. Ele vive sempre em crise. Ele vive sempre prostrado. Se você parar de paparicar ele, pronto, ele desaparece, ele some. Ele precisa a vida toda de alguém que fique ninando ele nessa rede espiritual para ver se ele funciona. Mas diz o texto que essa gente nunca recebe Jesus. É como habitantes de Samaria nunca querem receber Jesus. Estão sempre envoltos em circunstâncias e sempre tem uma dificuldade de acolher a palavra, a exortação, o chamado, o desafio, o plano, o projeto, não encampa nada. É gente que desaparece, não reage a coisa nenhuma, como a mulher de Ló, vira estátua de sal porque está sempre olhando para trás, está sempre fazendo comparações, está sempre olhando para o passado. Ah, como é difícil. E sabe o que é que me choca? É que Jesus não ficou traumatizado com isso. Jesus não saiu de Samaria e depois disse: olha, vocês vão ter que voltar lá, porque se vocês não voltarem lá, aquilo ali, todo mundo vai para o inferno, porque eles têm que aceitar fazer profissão de fé, ser batizado, e eles têm que trabalhar no encontro de casais, e eles têm que dar dízimo e têm que ir no culto todo domingo. Ele não se preocupou com isso. Ele seguiu o seu caminho porque ele esteve ali e as pessoas tiveram a oportunidade de se posicionar, de receber, de ser abençoadas, de serem tocadas, de serem curadas, de serem restauradas, mas elas não quiseram. E ele seguiu, ele não ficou com nenhum trauma religioso por conta disso. A gente desenvolveu uma hipertrofia de uma sensibilidade nostálgica daqueles que eventualmente deixaram o nosso meio. Olha, meu irmão, uma coisa é a pessoa está sofrendo, precisando de ajuda, gritando: me ajuda, me tira daqui, eu estou caído. Está lá o samaritano lá, que passou e viu o transeunte todo esfolado: por favor, me ajuda. Outra coisa é o que não quer, é o que não abraça nada, é o que não se posiciona sempre, é o que não se compromete nunca.
E Jesus não tem preocupação com isso. Quando o jovem rico se chateou, foi embora, Jesus não ficou pensando, ai meu Deus, e agora ele vai para o inferno, e agora eu tenho que buscar ele, onde é que ele mora, que eu vou na casa dele, me dá o WhatsApp dele, que eu vou mandar um bocado de mensagem aqui, um bocado de corinho para ele cantar. Não, deixa ele ir, deixa ele seguir o seu caminho, até porque Deus sempre vai produzir oportunidades para aqueles que desejam encontrar a salvação, amém? Sempre Deus vai providenciar, sempre. O sujeito tem que fazer força para não ser salvo, porque o Deus de amor está sempre buscando uma forma de resgatar você, sempre. Mas você tem que entender que tem gente que não quer, você precisa colocar ele nas costas para carregar. E olha, eu não vejo Jesus fazendo isso. Jesus seguiu o seu caminho. Samaria não quer, não, então vamos embora. A moçada queria jogar fogo, ele disse, não, fogo já é demais. Aguarda um pouquinho aí, porque lá na frente, Filipe vai visitar Samaria e vai acontecer um avivamento, e um bocado de gente aqui vai ser salva. Então não mandem fogo, não. Mas vamos embora, porque eles não querem. Quando ele envia os 70 discípulos ali na região da Galileia para fazerem a visita às aldeias e dar a eles autoridade sobre os demônios e os enfermos, ele diz, vocês vão, a casa que receber vocês, vocês fiquem ali, desejem a paz. Quem não receber vocês, vocês simplesmente se retiram e vão embora. Não há nenhum trauma nisso. Não há nenhuma neurose culposa em Jesus, porque o sujeito não aceitou ele a todo custo. Ele nunca pegou ninguém e disse, você vai entender toda maneira. Meu espírito agora vai arrombar, você vai ser estuprado espiritualmente. Não. Você quer? Quero. Você não quer? Não quero. E assim, não foi recebido em Samaria, porque tem gente que nunca recebe, e precisa a vida toda ser buscado e ser tratado como bebê, e precisa de um paparico especial. Terceira coisa que o texto nos ensina, é que há pessoas que necessitam de toda uma logística existencial, sem a qual não são capazes de realizar nada. Veja aí verso 57 e 58. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus, eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus saiu de Samaria, já está no caminho para a Judéia, e aí no meio do caminho chegou um cara e disse, eu vou te seguir. Eu conheço muito esse personagem de igreja. Olha pastor, eu estou aqui, eu quero fazer, deixa comigo. Agora eu vou realizar, pastor, agora a minha vida vai mudar, agora eu vou me envolver, agora eu vou, o que o senhor tem aí para fazer? O senhor não quer deixar eu pregar não? O senhor não quer deixar eu dirigir o louvor não? O cara sempre quer logo um negócio que aparece aqui, né? Ele nunca chega dizendo assim, eu estou com um balde aí, um rodo para lavar o banheiro. Ele sempre quer um negócio assim, que tenha mais, né, dirigir um movimento, um negócio desse. Aí chegou esse cara e Jesus disse, olhou para ele, fez um scanner na alma, aí disse, é o seguinte, eu não tenho logística não fico em hotel, não ando de carro, não tem vale transporte, não tem ticket de alimentação, não tem 13º, o cara faz hora extra, dorme no relento, leva pedrada. Aí o cara disse, bem, mas eu não sabia que o negócio era assim não, eu não tinha essa imaginação não. Você conhece gente que tem iniciativa, mas não tem acabativa? O cara é sempre aquele sujeito do espasmo, sabe? Ele tem um espasmo. Aí ele fica 2 semanas fazendo aquilo. Você dá um desafio para ele, ele passa o primeiro mês, ele está firme, forte. Deixa comigo. Deus falou comigo agora, pastor, isso aqui é meu desafio, isso aqui é minha obra, isso aqui é o meu chamado. Aí ele fica o primeiro mês, no segundo mês ele começa a ratear. Ele já começa a ficar meio fraco. Aí ele liga para você e diz, pastor, está tão difícil, estou com tanta coisa, a minha agenda está me consumindo. Na 3ª semana ele já desapareceu. Porque ele precisa de toda uma logística, sabe? Ele precisa de toda uma estrutura para ele servir a Deus. Ele precisa de estacionamento para parar o carro.
Ele precisa que haja um departamento infantil para cuidar dos filhos. Ele precisa que tenha ar-condicionado central para ele se sentir confortável. Ele precisa que o encontro termine de meio-dia, porque meio-dia e meia ele tem um compromisso que ele vai almoçar com um amigo, ele não pode atrasar 5 minutos. Ele precisa de uma logística especial para ele tirar a bunda da cadeira, porque senão não conte. Ele precisa de carro para fazer as coisas, o cara só vem se tiver carro. Ele precisa de conforto, ele precisa de ajudadores, ele precisa ser lembrado, ele precisa que aquela atividade tenha pouco tempo, não pode ter muito tempo. Precisa ser no dia e na hora que ele pode. Precisa ter as pessoas junto com ele que ele quer. Precisa ser algo que não requer esforço físico. Precisa ser algo que não demande dinheiro, tirar dinheiro do bolso. Precisa que seja algo que não tenha grande duração, porque isso não pode quebrar a minha intimidade, não posso levar para minha casa, porque muda a minha rotina, eu não posso fazer nada que exija sacrifício, eu preciso de uma logística para que isso funcione. Pessoas assim, elas têm solução para tudo, mas elas nunca metem a mão na lama para levantar a parede. Senhor, eu quero te seguir, deixa eu te seguir. Mas olha, não tem nem lugar para você dormir. Bem, pensando assim, então eu vou te seguir à distância. Nada que mude o seu conforto, nada que demova você da sua rotina, nada que exija um preço a ser pago, uma resiliência. Rapaz, eu vejo empresários que são capazes de ir ao extremo das forças. Eu vejo sujeito que recuperaram as suas empresas depois de serem diagnosticados com sepsemia e infecção generalizada. O médico te disse, vai morrer em 5 minutos. E o cara salvou. Mostrou uma capacidade de superação impressionante, para no fundo apenas tratar de grana. Mais nada, coisa que você não leva consigo para a eternidade. Mas quando se trata de nós investirmos um pouco dos nossos talentos e um pouco das nossas habilidades e um pouquinho do nosso tempo e às vezes, quem sabe, até um tiquinho do nosso dinheiro na obra do reino de Deus, aí surge todo tipo de empecilho, todo tipo de dificuldade. O cara não consegue pegar um ônibus, o cara não consegue ter uma agenda, o cara não consegue se envolver e ter um compromisso duradouro, o cara não consegue tirar R$5 da carteira para dar de ajuda. Esse tipo é justamente os que precisam de uma grande logística para fazer qualquer coisa. E o pior é que alguns são o que eu chamo de capa de livro. Sabe o que é o capa de livro? O capa de livro é o seguinte, é o cara que depois de ter feito tudo, ele chega. Pai do Senhor, meus irmãos! Aí o lugar já está varrido, as cadeiras estão arrumadas, o ambiente está perfumado, o louvor está ensaiado, os cabos estão ligados, as câmeras estão prontas, a luz está paga, o pastor está aqui, está tudo funcionando, aí ele chega. Rapaz, aí essa é a minha igreja, aleluia, é aqui onde eu sirvo a Deus, servindo os meus irmãos. Capa de livro, nunca se envolve com nada, precisa de uma grande logística. Quando Jesus disse, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, você está afim mesmo de ir? Você já calculou o custo? Você tem ideia dos riscos que a gente corre? Você já mediu o tamanho da empreitada? Você acha que é brincadeira andar comigo? Aí o cara disse, bem, pensando assim, eu acho melhor a gente deixar para uma outra oportunidade. Quarto lugar, que o texto nos ensina, é que há pessoas que sempre se escondem atrás das excepcionalidades e usam isso como álibi para nunca se comprometer. Veja aí o verso 59. Entretanto, a outro homem fez um convite, segue-me. Ele, contudo, argumentou, Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar o meu pai. Todavia insistiu Jesus, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Aí Jesus está no caminho, aí tem um cara lá,
Aí diz, ei, você aí, opa, vem, me segue, eu vou, beleza, estou afim, mas peraí, é que papai morreu, eu vou enterrar, já já eu volto. Sabe o que é isso? São aqueles que se tornaram reféns das excepcionalidades. Aí Jesus disse, deixa que os mortos enterram os mortos. Parece que é uma fala insensível, né? Cara morto. Aí a gente espera que Jesus diga assim, ô meu irmão, meus sentimentos, vem cá, vamos fazer uma oração. Aí, né, Jesus chorar com eles, chorar com os que choram. Curioso, Jesus não tem esse tipo de prurido, Jesus não faz esse dramalhão, Jesus não banca um personagem caricato. Jesus diz, deixa que os mortos enterrem os mortos. Você vai e pregue o reino. E sabe por que ele disse isso? Porque ele sabia o que estava no coração daquele homem. Ele sabia que aquilo era só mais uma desculpa. Aquilo era só mais uma justificativa. Aquilo era só mais um adiamento. Porque tem gente que sempre se coloca na posição das excepcionalidades. Ele nunca pode pregar e anunciar e se envolver com a construção do reino de Deus. Ah, pastor, eu não posso não. Por quê? Eu estou fazendo pós. Eu não posso não, eu moro muito longe. Eu não posso não, eu tenho que deixar o meu filho de 25 anos, ele não pode ficar só o bichinho. Eu não posso não, pastor, vai chover na quinta-feira. Ah, pastor, eu não posso, porque eu não sou bom nisso. Ah, pastor, eu não posso, porque eu vou jogar tênis nesse dia. Ah, pastor, desculpa, eu não posso, porque à noite eu não enxergo bem para dirigir. Ah, pastor, eu não posso. Sábado é o único dia que eu tenho para descansar. Pastor, eu não posso, porque domingo eu gosto de ir para a praia. Pastor, eu não posso, porque eu preciso visitar minha avó, e é justamente nesse dia, pastor, eu não posso, porque eu não concordo com a direção do evento. Ah, pastor, eu não posso, porque eu não posso. E todas essas justificativas que eu citei são verdadeiras, são coisas que eu já ouvi. Eu podia escrever um livro que seria o seguinte título: 1001 formas de enganar o seu pastor. Não é verdade? Pois é, não posso. Mas Jesus disse, eu posso ir para a cruz. Eu posso. Ele não disse que estava fazendo frio, não disse que estava fazendo sol. Ele não disse que não era um dia muito bom para ser crucificado. Ele não disse que a companhia que ia estar de um lado e de outro não era das melhores. Ele não disse que não valia a pena porque tinha um bocado de alma cebosa que não ia aceitar ele. Não, ele pôde. Quando eu olho para a cruz, meu irmão, todos os meus empecilhos se reduzem a zero. Quando eu olho para a cruz, o meu conforto, o meu bem-estar, o meu comodismo, a minha agenda, as minhas desculpas, as minhas intransigências, os meus achismos, os meus desafetos, tudo se reduz a zero. Porque eu olho para a cruz eu vou. Para a cruz eu vou. Estou crucificado com Cristo, diz o apóstolo Paulo. Estou crucificado com Cristo. Como eu vejo as pessoas usando as excepcionalidades para não fazerem nada. Nunca podem se envolver. Usam as desculpas mais esfarrapadas do mundo, porque não podem ter nenhum tipo de sacrifício. Quando Davi foi fazer uma oferta a Deus, olhou um campo enorme e disse, eu quero sacrificar e quero ofertar esse campo a Deus. De quem é? É do fulano, chama o fulano aqui. Ô fulano, eu quero oferecer esse campo a Deus. Eu quero sacrificar esse campo a Deus. Quanto custa? Aí o cara quis fazer uma média com Davi. Não, meu rei, que é isso? O cara era baiano. Ô meu rei, minha corrente. Não, você quer o terreno é seu, meu filho. Fica com ele. Não, rapaz, você não entendeu. Eu quero oferecer esse campo a Deus. Eu não vou oferecer a Deus aquilo que não me custa nada. Diga, bote preço no negócio que eu tenho dinheiro para comprar. Nunca, jamais oferecerei a Deus aquilo que nada me custa. Maldito, diz a Escritura, aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ah, como falta zelo, como falta paixão, como falta compromisso. Ninguém se compromete com nada. Você faz um negócio que dura um mês, o cara não posso, é muito tempo.
É muita coisa. Você tem ideia da minha agenda? Aí eu digo para o cara, você tem ideia da minha? Eu troco a minha pela sua, não quero nem ver a sua. Sabe por quê? Porque são os reféns das excepcionalidades. Sempre tem uma coisa que impede o sujeito de tomar parte, de servir a Deus, de servir aos irmãos, de se envolver com algo de natureza espiritual, que muda a vida, que alimenta valores novos no coração, e que a única alegria que a gente tem em fazer é a certeza de que Deus está operando, porque o sujeito não pode pagar e ele não tem como lhe retribuir. Mas a gente nunca pode se envolver. E aí Jesus disse, vem me segue. Ele disse, não posso não, porque pai morreu, eu tenho que enterrar pai. Aí Jesus disse, deixa aqui os mortos. Enterrem os mortos. Você vá e anuncie o reino de Deus. Mas a gente não sabe se ele compreendeu. E em último lugar, meus irmãos, que o texto nos ensina é que há pessoas que se tornaram reféns das circunstâncias e dos contextos familiares, e por isso nunca podem se envolver com o reino. Veja aí os versos 61 e 62. Outro ainda lhe prometeu, Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Quando a gente lê assim friamente, parece que Jesus é um cara assim, carrancudo, né? Senhor, eu quero te seguir, mas peraí, deixa eu dar um abraço em pai, deixa eu dar um abraço em mãe, deixa eu beijar a vovó e titio, que depois eu vou. Aí Jesus não deixou, vai, que dureza, hein? Toma um Dreyer, né, que desce macio, ou uma Skol que arredonda, não, mas... Não é isso não, meu mano, é porque Jesus tem um scanner no olhar. Ele escaneou a alma do jovem rico, ele escaneou a alma de Nicodemos, ele escaneou a alma daquela samaritana no poço de Jacó, ele escaneou a alma da mulher do fluxo de sangue, ele escaneou a alma de Bartimeu, cego na entrada de Jericó, ele escaneou a alma dos discípulos no caminho de Emaús, ele escaneou a alma de Judas, a alma de Pedro e a alma desse infeliz aqui, que disse, Senhor, eu quero ir, mas deixa primeiro eu despedir da família. É um outro tipo de dificuldade, são aqueles que se tornaram vítimas da família. Tem gente que é vítima da mulher. E aí a mulher faz todo tipo de chantagem, de manipulação, de joguete, para impedir o cara de caminhar. E aí o sujeito, para não criar um mal-estar, um transtorno, ele prefere servir a mulher do que servir a Deus. Porque ele não consegue se impor e dizer, não, a minha vida com Deus eu vou preservá-la. Você não é obrigado a seguir. Você não é obrigado a vir junto. Você quiser caminhar comigo, ótimo. Como disse lá no texto de Esther, o teu Deus será o meu Deus, né? Para onde tu fores, irei. Mas você não é obrigado. Submissão não é uma servidão, submissão é um caminho de parceria, é um reconhecimento de uma fé, de uma espiritualidade, de uma posição de autoridade que Deus deu. Isso não é imposto, isso é conquistado. Se você tem obediência porque você impõe, você não tem autoridade nenhuma. Jesus nunca exerceu autoridade fazendo nenhum tipo de achatamento, esgotamento, esmagamento, chantagem, dizendo que ia amaldiçoar o cara, nunca. Mas ele tem toda a autoridade. Autoridade é uma coisa que se reconhece, não é uma coisa que se impõe. Mas tem gente que se tornou vítima, refém da família, refém do marido. A mulher não vai porque o marido não gosta, não vai porque o marido não deixa, não vai porque o marido tem ciúme, não vai porque o marido nunca vai, eu também não vou. Mas deixa eu falar um negócio para você. A salvação, a santificação, a glorificação, a justificação, todos são fenômenos de natureza espiritual e individual. Nem você salva ninguém junto com você, e nem ninguém vai salvar você junto com ele. Ah, porque meu bisavô, ele foi pastor,
meu avô foi pastor, meu pai foi pastor e eu sou um safado. Não está na conta não, meu irmão. Você tem que viver por você. E aí surge aqui uma questão e uma pergunta inevitável. Como é que está a tua casa? Como é que está o teu marido? Como é que está a tua esposa? Como é que estão os teus filhos? Eles se inspiram quando olham para você? Você inspira eles a um caminhar com Deus? Você inspira ele a um viver comunitário? Você inspira ele a colocar os seus dons e os seus talentos a serviço do reino? Ou você é um desestímulo? Ou você é um mau exemplo? Ou você é um personagem que você encarna na igreja uma coisa, e em casa você é outra coisa, e no trabalho você é outra coisa? Você é multifacetado. O que o texto nos revela é que tem gente que se torna refém da família. Olha, eu quero ir, mas deixa eu perguntar se papai deixa. Eu queria muito me envolver com isso, mas você sabe, né, pastor? Minha mulher é difícil. Aí você diz assim, vamos orar para Deus levar essa serva para estar com ele. E tem muita gente querendo que Deus leve a sua mulher ou o seu marido. Orando todo dia, leva ele para ti, Senhor. Tira essa bênção da minha vida, esse espinho na carne que está me furando há 25 anos. Tem marido que se pudesse ler o coração da mulher, matava ela. Tem mulher que se lesse o coração do marido, matava ele. Você conhece essas casas assim doentes, esses ambientes insalubres de chantagem, de manipulação? Aí o cara vai num evento, passa o final de semana orando, buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. É quando chega no domingo de noite, na segunda, a mulher está com a cara feia. O marido não fala, 15 dias de gelo, 15 dias de afastamento, a mulher dorme de calça comprida, o cara fica louco. Por quê? Porque você foi para aquele evento e a gente tinha uma visita na casa do fulano, um jantar na casa do Beltrano, a gente tinha aquela viagem que a gente tinha. Nunca o sujeito pode se comprometer, se envolver, não tem nenhum sacrifício. É fé que não tem nenhum desconforto. Precisa de todo um cenário favorável para o cara servir a Deus. Se todos os planetas se alinharem, eu vou, pastor. E pior, porque se Deus alinhar os planetas, ele vai dizer, são os planetas do universo, não é da Via Láctea, não, que é fácil. Dinâmicas familiares, gente que fica retroalimentando o problema do outro. Casais que são tão doentes, que um é a doença do outro. Não adianta você curar um, não, você tem que curar os dois, porque se curar um, o outro começa tudo de novo e fica na mesma doença de novo. Aquele círculo vicioso. E os filhos embebidos nessa ferida purulenta, fica todo mundo doente, a casa toda neurótica. E Josué disse, eu não sei o que vocês vão fazer, eu só sei de uma coisa, eu e minha casa serviremos a Deus. Hoje eu estava conversando com Fabiana e disse, estou preocupado com Gabriela, porque a gente está deixando para ela uma base de estudo, pagando um bom colégio e tudo mais. Eu sei que nessa área vai ser tudo bem, mas eu estou preocupado com a vida dela com Deus. E Gabi é uma menina sensível, ela escuta a voz de Deus, ela é sensível à voz de Deus. Você está preocupado com o quê? Que seu filho fale 3 línguas, seu filho faça uma pós fora do país, trabalhe numa multinacional, passe num concurso público para ganhar 30 mil reais, seja juiz, seja promotor, seja, quem sabe, um ministro de Estado. E o coração dele? E a alminha dele? E a consciência dele? E os valores dele? E quando Deus chamá-lo para estar consigo, o que ele vai apresentar? O que você ensinou para ele sobre a vida? Sobre as relações humanas? Sobre o trato com as situações e as dinâmicas difíceis? Senhor, eu quero te seguir, mas o problema é o seguinte, é que a minha família é da pesada, Jesus. Não é brincadeira. E você não tem ideia do que eu preciso fazer para poder participar de um negocinho desse tamanho. Eu sei disso, sabe por quê? Minha mãe era protestante e meu pai era católico. E eu vivi isso dentro de casa. E olha que meu pai não era um cara chato, terrorista, daquele que proibia de ir. Não, ele sempre disse, pode ir e tal. Mas nunca se envolveu com nada, e ela sofria, tadinha, sofria
Estava sempre sozinha nos cantos, estava sempre sozinha nos eventos, estava sempre sozinha nos movimentos, porque ele nunca se envolvia com nada, nunca participava de nada. E, de certa forma, mesmo deixando ela ir, eu sentia que aquilo cada vez matava um pouquinho. Ela morria um pouquinho, porque não conseguia trazê-lo para estar caminhando na mesma pegada. Às vezes é o contrário, é o marido que tem que parar um pouco para puxar a mulher. Às vezes é a mulher que tem que diminuir um pouco para puxar o marido, porque o outro lado também acontece. A pessoa quer viver na igreja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, todos os movimentos, todas as coisas, todas as iniciativas. Aí o cara diz, casa com esse pastor, para viver com ele. Aí tu já vive lá mesmo o tempo todo. Não tem mais casa, não tem mais marido, não tem mais filho, não tem mais coisa nenhuma, né? Ou às vezes é o marido também que não tem sensibilidade. Calma, diminui aí, vai, volta. Tem uma pessoa que está ferida lá atrás. Anda mais devagar, anda no passo que ela suporta, anda no ritmo que ela suporta. Mas jamais você deixar de seguir o seu próprio caminho, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. E Jesus disse, se alguém não deixar pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, por amor de mim, esse tal não é digno de mim. Sabe por quê? Porque a gente não acredita que Deus faz milagres, né? Que Deus faz coisas extraordinárias na nossa casa e nos usando como instrumento de salvação. O problema é que você às vezes se converte, a mulher se converte, ou o marido se converte, e aí ela quer que em casa todo mundo siga do jeito que ela entendeu. Aí começa a botar a mulher no inferno, o marido no inferno, os filhos no inferno, a avó no inferno, o pai no inferno, os primos no inferno. A pessoa quando vê, diz, chegou fulano, ela vai dizer já que eu estou no inferno. Ela vai dizer que se eu não for na igreja, eu estou no inferno. Vai dizer que se eu não ler a Bíblia, eu estou no inferno. Você conhece esse tipo, não? Que tem o inferno na boca? Isso também atrapalha, dificulta, é um sofrimento. E não raras vezes as pessoas não se convertem, porque não se sentem motivadas a virar aquilo. A pessoa é gente boa, rapaz, aquela pessoa bacana, legal, animada, alegre, conta piada, aquela pessoa, né, cheia de vida, aí se converte e vira aquele defunto, aquele sarcófago, uma múmia. Aleluia, glória a Deus. Você está fumando a chupeta de Satanás. Ah, meu Pai eterno, aí não tem que se converta, meu amigo, não tem como. Essa tatuagem é coisa do demônio. Aí pronto, aí acabou. Aí acabou com tudo. Por favor, não faça isso, não faça. Tenha sabedoria, o mínimo que seja, mas também não se torne refém da sua família. Jesus disse: ninguém que bota a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Saiba qual é o seu caminho, e quem quiser que siga você, e quem não quiser que seguir, que fique para trás, porque você não é obrigado a carregar ninguém. Você não tem que colocar ninguém nas costas e sair arrastando a pulso, porque Jesus não fez isso, nem ensinou isso, e nós queremos andar como Ele andou. Amém? Eu queria concluir. Outro dia eu estava olhando aqui umas fotos da estação. Eu tenho muita foto da estação. E aí eu olhei umas fotos, esse auditório estava lotado de gente. A gente chegou a ter 350 pessoas aqui. Aí eu fiquei olhando as fotos, aí fiquei assim, fulano, saiu. Beltrano, saiu. Ciclana, saiu. Fulano, saiu. Esse aqui ainda está aqui. Aleluia, Jesus. Aí dá uma certa tristeza, né? Porque você investe, você prega, você ensina, você traz a verdade, você traz consciência, e de repente as pessoas desaparecem e não diz nem até logo. Gente que chegou aqui arrebentada, esquartejada, desanimada, e você acolhe, você abraça, você abre a casa, você aconselha, você ensina, e de repente o sujeito, por qualquer motivo que seja, ele vai embora. Eu estava pensando e vendo as fotos e pensando, aí Jesus disse, não foi nada diferente comigo, né? Porque também muitas pessoas se aproximaram de mim, e muitas foram embora. Muitos fizeram parte do meu grupo, e muitos foram embora. Muitos disseram, eu te seguirei, e muitos foram embora. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Curioso que a gente não lembra desse texto, né? Jesus disse, muitos são chamados,
mas são poucos os que de fato querem caminhar comigo conforme aquilo que eu desejo. E aí eu pensei, é mesmo, nós somos uma estação, tem gente que chega, tem gente que sai, tem gente que fica, tem gente que vai, tem gente que gosta, tem gente que se desencanta, tem gente que acha diferente, tem gente que acha estranho, tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta, tem gente que se compromete, tem gente que nunca se envolve, tem gente que abraça com alegria e tem gente que se frustra porque queria outra coisa. Por isso que é uma estação, é um lugar de passagem. Os que se comprometem, entendem, ficam para ajudar a outros a expandir o coração e a consciência. Mas todo mundo é livre para vir, para ficar, para sentar, para sair, para se envolver, para se comprometer ou para não se comprometer. Sabe por quê? Porque isso aqui não é uma indústria religiosa. A gente não está aqui fazendo um bocado de boneco para cumprir a atividade. Isso aqui não é o taylorismo da fé. Isso aqui não é o fordismo para colocar vocês numa esteira e cada um ser programado a executar uma tarefa. Não! Quantas vezes eu já disse, não faz. Ah, pastor, porque a gente queria fazer o movimento tal, tem alguém para tocar? Não, então não faz. Ah, porque a gente queria fazer não sei o quê, mas tem alguém para fazer? Não, então não faz. Ah, mas eu queria então que fosse realizado essa coisa, tem essa coisa aqui, essa atividade, nós criamos isso aqui, mas o grupo está desmotivado, está desanimado, está cansado, então, o que o senhor diz? Não faz. Porque o que eu compreendo, meus irmãos, e o que eu vivo na minha vida, é que eu preciso fazer, porque Ele fez por mim, e eu sou devedor dEle, e a mim importa pregar o reino de Deus, e eu prego quer você goste, quer você não goste, quer você esteja animado, quer você esteja desanimado, quer você me ajude, quer você me abandone, quer as pessoas me acompanhem, quer não acompanhem. Se eu tiver que começar 100 vezes, eu vou começar 100 vezes, até o último suspiro da minha alma, porque eu estou fazendo exatamente o que eu creio. Esse é o modelo de igreja que eu acredito. Eu tenho 35 anos de caminhada na fé. Eu tenho 15 de ministério ordenado pastoral. Eu já sei o que eu quero. Eu já implantei 6 com essas 7 igrejas. Eu já sei o que eu quero. E eu, melhor do que isso, eu já sei o que eu não quero mais, nunca na minha vida. Portanto, eu queria lhe fazer um desafio. Você que está aqui hoje, você que está frequentando, você que está visitando, eu não sei qual é a sua comunidade, mas você que faz parte da estação, ou você que está chegando e diz, eu quero fazer parte, se envolva, tome parte nisso de fato, abrace, você não fique esperando que eu bote uma placa no seu pescoço e lhe dê uma farda para você ser um oficial, porque aqui a gente não tem isso não. Aqui não tem chefe de departamento, chefe de ministério, reitor não sei das quantas, nada, aqui todo mundo é soldado raso, todo mundo aqui é soldado raso, todo mundo aqui anda com bacia e com toalha para lavar os pés uns dos outros. Aqui pastor é o que tem que servir mais, é o que não tem nenhuma honra, nenhuma glória, nada, é o menor de todos, e está aqui para servir a todos. Se tiver esse perfil, ele então está adequado para ser pastor entre nós, sem nenhum tipo de vantagem, sem nenhum tipo de exposição diferenciada, sem nenhum tipo de tratamento que o coloque numa posição diferente dos demais, nada. Aqui todo mundo é igual a todo mundo, e todo mundo aqui pode realizar qualquer coisa. Você pode casar, você pode batizar, você pode enterrar, você pode fazer Santa Ceia, você pode abrir a sua casa e pregar, você pode fazer o que você quiser, porque Jesus assim disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Nada impede você de fazer, apenas o seu coração e a sua consciência é o que podem lhe impedir. Portanto, chegue, se aproxime, venha, se envolva, diga eu quero fazer isso, eu quero participar disso. Alguns grupos já estão constituídos, alguns times de trabalho já estão montados. Você entra num, mas se não tiver, você cria um.
Você não precisa pedir minha autorização. Você não precisa de uma carta de recomendação. Você não precisa de uma assembleia para a gente decidir. Aqui não tem um conselho que vai analisar o seu currículo para ver se você é capaz. O Espírito Santo está em você. Portanto, você pode realizar as mesmas coisas que Jesus realizou. Amém? Eu queria lhe recomendar um filme que Luiz foi quem me recomendou. E quem me recomendou também, acho que foi a Elissa. A Caminho da Fé, está na Netflix. Assista esse filme. Esse filme vai mexer com você. A Caminho da Fé. Sabe por quê? Porque é a nossa história. Você vai ver o filme, e o filme é a nossa história. É a história que a gente está escrevendo. É a história que eu quero fazer junto com você. É a história de um homem que toma uma decisão e que essa decisão muda a vida de milhares de pessoas. A sua decisão pode mudar a vida de milhares de pessoas. Portanto, o que eu quero lhe dizer essa manhã é o seguinte: nunca deixe ninguém para trás. E nunca deixe de seguir por causa de ninguém. E que o Senhor te abençoe, que você tenha um resto aí de domingo com aqueles que você ama, se divirta, aproveite, tenha uma semana cheia de desafios e de resultados, e a gente se encontra certamente no próximo domingo, e por aí, e o resto eu vou te falando no caminho. No nome de Jesus, amém.